Bom dia, estamos iniciando mais uma manhã de aula e hoje também é a nossa última manhã de prova do mês de agosto. E nossa última prova, qual é? De matemática, não é mesmo? Inclusive, você já deve ter estudado bastante, ok? Mas agora nós vamos para a nossa revisão, ok? Eu não vou fazer tudo completo, certo? Ler todas as linhas, que é para o vídeo não ficar muito longo e vocês não ficarem assim, dormindo enquanto assistem o vídeo, certo? Então eu vou fazendo um pouquinho mais resumido, porque são 3 páginas que nós devemos ver. E na nossa última aula do método longo e breve, só a página 189 foi quase 20 minutos de aula, então eu terei que ser um pouco mais breve, senão vai para 40 minutos de vídeo e não dará certo, não é mesmo? E vamos iniciar nossa revisão pela página 187, certo? Então pegue o seu livro e abra o livro na página 187. E você já sabe o que fazer caso não consiga abrir logo o livro. Pausa o vídeo e abra na página 187. Mas agora que você está com o livro aberto, vamos começar. Então, divisão com números naturais, certo? Nós sabemos que todas as operações matemáticas são ideias, ela tem ideias, não é verdade? Do que elas realmente significam. A adição significa uma coisa, a subtração significa uma coisa, a multiplicação outra coisa e a divisão significa também outra coisa. Cada um tem os seus significados, não é mesmo? Então, agora vamos ver as ideias da divisão, certo? Então, em uma escola, era o dia da reunião dos pais, certo? Da sala do segundo A. E a professora estava preparando as condições para a reunião, para deixar tudo bem organizadozinho, como está no nosso livro. Então, ela foi lá, reservou uma sala da escola para a reunião. E 24 pais já haviam já haviam confirmado a presença na reunião. Então, e nessa reunião ela vai fazer atividades em grupos, ou seja, vai dividir os pais em grupos para fazer algumas atividades, certo? Então, quantos grupos com 8 pais ela poderá formar sem sobrar nenhum pai ou fora do grupo? Então já vemos que a divisão vai ver que você pode formar grupos com ela, certo? E se forem 6 pais por grupos, quantos grupos ela conseguirá formar? Na sala, 3 mesas. Quantos pais vão ficar em cada mesa? E se ela conseguir mais uma mesa, quantos pais caberão em cada mesa? Então, para responder todas essas questões, todas essas ideias, ela utilizou o quê? As ideias básicas da divisão, certo? Que foi dividir em partes iguais ou distribuir em partes iguais, certo? Então, vamos lá ver quantos pais quantos pais não, quantos grupos. Quantos grupos com 8 pais ela poderá formar sem sobrar nenhum pai de fora? Então o que ela vai fazer? Vai armar a conta 24 dividido por 8, então 3. Então ela conseguirá formar 3 grupos com 8 pais, não é verdade? E se forem 6 pais, quantos ela conseguirá formar? Então ela vai pegar 26 dividido por 24 dividido por 6 e vai dar 4. Então ela conseguirá 4 grupos com 6 pais em cada. Ah, professor, você está indo muito rápido. Tudo bem, gente, é só a revisão, certo? Então você pode pausar o vídeo, pode voltar, pode ler novamente. E se você quiser, pode reassistir as aulas de matemática, certo? Estão todas liberadas. É só você clicar na fotozinha do canal Paulo Aulas, como está o nome, e você pode ir lá ver as aulas de matemática. Geralmente as aulas de matemática tem um quadro atrás, certo? Então, vamos lá. E também eu vou disponibilizar o link no grupo, certo? Pronto. Quantas vezes cabem? Então, na sala há 3 mesas. Quantos pais vão ficar em cada mesa? Então, nós vamos pegar 24 dividido por 3, então dará 8, que será o número de pais em cada grupo. Ou seja, em 3 mesas, cada mesa caberá 8 pessoas. Deverá conter 8 pessoas sentadas, certo?
E se ela conseguisse mais uma mesa, 4, então a resposta 24 dividido por 4 é 6, certo? Então, o número de pais em cada grupo. Então, nós vimos o que, certo? As partes iguais da divisão, para dividir em partes iguais, não é verdade? E também distribuir em partes iguais. Ela dividiu os grupos, ou seja, quantos grupos de 8 pais? 3, não é mesmo? Mas do mesmo jeito ela queria dividir igualmente por mesa. Então, ela também conseguiu. Então, essas são as ideias da divisão, certo? Então, vamos lá ver o que é divisão. Divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, divisão é uma operação matemática, como nós já sabemos, não é? E a divisão, as principais ideias é dividir em partes iguais ou também verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Como assim, professor, uma quantidade cabe na outra? Por exemplo, quantas pessoas cabem numa mesa? Quantas pessoas devem ficar em cada mesa numa festa? É utilizado conta de divisão, certo? É desta maneira. E quais são os termos da divisão? Nós temos o dividendo, temos o divisor, certo? E o quociente, que é o resultado. Então, dividendo é o número que vai ser dividido, certo? Divisor é o número quantas vezes vai ser dividido. E o quociente é o resultado. E o resto é para verificar se a multiplicação não, se a divisão é exata. Eu disse isso só para ver se vocês estavam atentos, certo? Brincadeira, eu errei mesmo, sem querer. Desculpa. Então, como a adição é a operação inversa da a adição é a operação inversa da subtração, certo? A divisão é a operação inversa da multiplicação, ou seja, é o contrário da multiplicação, certo? Então, essas foram as ideias da divisão. Vamos agora para o método longo e o método breve, certo? Podemos efetuar uma divisão usando o método longo ou o método breve. Observe os exemplos. Nós temos, então, 48 dividido por 6. Vamos ver como nós fazemos o método longo, como nós já estudamos nas aulas passadas. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Procurar um número, certo? Que multiplicado por 6 seja igual a 48. Então, a gente vai multiplicar, não é mesmo? 8 vezes 1, 8 vezes... Aliás, não precisa vezes 1, né? Porque já é 8. Então, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5. Aí, quando nós chegarmos em 8 vezes 6, dará 46. Então, como é a operação inversa, esse será o resultado, certo? Então, 48 dividido por 6 dará 8, certo? Então, você tem que procurar o número mais próximo multiplicando, certo? E depois você pode verificar. 8 vezes 6 dá igual a 48. E 48 menos 48 dá 0. Então, aqui nós temos uma divisão exata, certo? E o método breve é que você não precisa escrever, certo? Toda a multiplicação para encontrar o número próximo. Simplesmente fazer na cabeça, certo? Procurar já mentalmente aquilo que você já sabe. Por isso que eu mando estudar a tabuada todo dia de multiplicação e divisão. Espero que estejam estudando, certo? Se eu descobrir que vocês não estão estudando, eu vou começar a cobrar a tarefa de multiplicação todos os dias também. Então é melhor estudar, certo? Então, o método breve você só faz mentalmente. 48 dividido por 6, qual é o número que se aproxima multiplicado por 6 vai dar 48, então você já sabe mentalmente procurando o que é 8, então seu resultado já é 8, e 48 menos 48 dá 0, então não precisa escrever todo, certo? Então vamos para a divisão exata e divisão não exata. Agora vamos ver mais essa situação. Rodrigo ganhou um pacote de balas. Ele quer distribuir igualmente entre ele e 3 amigos na hora do intervalo na escola. No pacote há 38 balas. Quantas balas receberá cada criança? Aí então ele dividiu, certo? 38 dividido por 4.
Então, no caso, essa divisão não vai ser exata, certo? Porque vai dar 9, mas mesmo assim, dividindo para cada criança, sobrará 2 balas. Então, cada criança receberá 9 balas e sobrará 2 balas, certo? Do pacote. Então, essa divisão ela não é exata, porque o resto foi diferente de zero, foi maior que zero, certo? Então, vamos para outra. Em uma operação com números naturais, podemos ter uma divisão exata quando o resto é zero, ou uma divisão não exata quando o resto é diferente de zero, certo? Então, sempre para uma divisão ser exata, o resto dela tem que ser zero, ok? E para quando ela não é exata, o resto tem que ser diferente de zero, ok? Então, essa foi a nossa aula de revisão de matemática. Foi um pouco mais rápido, mas como eu disse, é algo que isso é simples, como vocês já estudaram. Eu também vou deixar o link das outras aulas disponíveis, certo? Vou mandar também no grupo, ok? Então fiquem tranquilos, não precisa ter medo, certo? Pode ficar tranquilos que a prova vai ser maravilhosa. Qualquer dúvida, você me pergunta, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, nosso último dia de prova. Então até amanhã com a nossa próxima aula, certo? Tchau!